Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aqui para o quarto módulo de procedimentos em profissionais e locais de impostos de serviço, nas situações profissionais. A gente está trabalhando aqui algumas condutas que devem ser praticadas pelo GCM ao presenciar, ao visualizar essas ocorrências, esses sinistros. E aqui vamos falar um pouquinho sobre alguns crimes contra as pessoas e contra o patrimônio público ou privado, né? Vamos lá, vamos começar aqui trabalhando a questão do procedimento a ser executado pelo GCM diante dessas situações, tá? Local de crime, ação do GCM nos locais de crime. A prioridade do GCM, de fato, é o socorro à vítima, é o estado geral da vítima, né? Socorrê-la o mais rápido possível, né? Lógico, imaginando que essa vítima ela não faleceu, né? Isso então, socorrer a vítima deve ser a prioridade, a primeira ação, a primeira inicial, a primeira conduta a ser praticada é a tentativa buscar o socorro à vítima, pois a vida deve ser protegida com prioridade. Então, vítima ou vítimas em primeiro lugar. Em caso de homicídio ou suicídio, preservar o local, lembra da preservação do local do crime, informar imediatamente o seu comando e a autoridade policial para as medidas cabíveis, né? Será acionado, né? A perícia, o IC vai ser acionado, o IML, isso aí tudo é uma sequência, né? Mas inicialmente você deve preservar o local do crime, tá? Afastar curiosos, afastar a imprensa, não deixar que terceiros estejam interferindo, isolar aquela área, acionar seu comando, pedir apoio, isso aí, contactar as autoridades competentes. Na medida do possível, o GCM deve observar os detalhes do local, né? Arrolar testemunhas, pessoas que viram ou presenciaram ou viu a pessoa cometendo tal, como que foi usado, como foi, e conduzir ao departamento de polícia, né? As testemunhas, né? Junto com a vítima, se for o caso, tá? Se a vítima não foi a óbito, né? O acusado, e se for surpreendido no local, ele deve ser, e também, lógico, se ele está em flagrante delito, o local, o acusado receberá a voz de prisão por parte do GCM, certo? Onde ele vai proceder com toda a cautela possível, tá? Diante das situações adversas, que o próprio imputado lá está em flagrante delito, ele acabou de cometer ou está cometendo crime, está com a arma do crime, está com alguma coisa dessa natureza, todo cuidado é pouco, tá? Então, vai ser dado voz de prisão, será contido e levado juntos, né, com as testemunhas para o local devido. Ele deve ser protegido, porque ele pode sofrer agressões por parte de terceiros, então tem que haver a preservação da integridade desse acusado também. Preservar o local, né, para que não seja alterado, para que seja feito todo o levantamento pericial. Certo, pessoal? Se por acaso o socorro à vítima for realizado por terceiros, né, deve ser entendido como que alguém levou, né, alguém percebeu a prática do crime e tentou socorrer, levou essa vítima para o pronto-socorro, tá? Então vai ser realizado, você vai ter que rolar isso aqui, saber qual o destino que foi tomado por essa pessoa, esse terceiro que realizou esse socorro, né? Certificar-se o destino tomado por quem realizou o socorro, anotando a devida identificação, todas as informações possíveis. Vítima foi encaminhada para o pronto-socorro solicitar ao policial do plantão no pronto-socorro no hospital a papeleta, né, para apresentar, né, os dados para apresentar na delegacia. Arrolar as testemunhas do ocorrido, identificando-as através de documentos, registro, talão de ocorrência. Nome, endereço, telefone, RG, CPF, todas as informações possíveis. Em flagrante delito, deter o possível autor, reter as testemunhas, rolando para serem apresentadas ao delegado, né, de polícia, lá, a autoridade de plantão, para lavratura da prisão em flagrante. Crime de abandono, né? Aqui, ó, abandono. Criança, adolescente, abandonado, né? Deparar-se com essas crianças e adolescentes abandonados deverá inteirar-se do seu estado físico, né? Estado físico dessa pessoa, levando, socorrendo para ser avaliado por equipe médica nos pontos de socorro, né? Apresentando posteriormente ao delegado de polícia para se tomar as medidas cabíveis, né? Quanto à localização dos responsáveis e encaminhá-los, se for o caso, para instituições de acolhimento. Então, basicamente é isso que vai acontecer com
ao perceber isso aqui, tá? Contactar, alguns municípios já têm serviços sociais de plantão 24 horas, casa de acolhimento, então você vai contactar o delegado, o conselho tutelar também, é possível você contactar seu comando para que essa criança, essa adolescente seja retirada da situação de vulnerabilidade e seja acolhido, seus responsáveis sejam encontrados, tá bom, pessoal? Tranquilo aí? Então aqui, ó, menor infrator. O adolescente apreendido em flagrante delito, né, cometendo ato infracional, lembrando que eles cometem atos infracionais, tá, equivalentes ao crime, será encaminhado à autoridade policial da área. Se for conduzido em viatura, tem alguns detalhes que nós, GCMs, precisamos observar aqui, né? Se conduzido em viatura, em regra, ele não poderá ser transportado aqui, nesse compartimento aqui, tá? No compartimento onde vão pessoas detidas, né? Onde o pessoal chama xadrez, a jaula, né? Ele deve ser conduzido, né, no banco do veículo, nunca no guarda-preso, tá? Em casos excepcionais e devidamente justificados, sim, mas a regra diz que ele será transportado no banco do veículo, normalmente, nunca no guarda-preso, como essa foto está mostrando aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 178, nos diz: o adolescente a que se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, tá? Em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. É por isso que a gente, GCM, preferencialmente, não vai transportar ele nesse compartimento, tá? Ou no guarda-preso, sim no banco de trás do veículo, tá? No banco do veículo, normalmente, é a regra. Tranquilo, pessoal? Encaminhado ao delegado para que ele se tome as medidas cabíveis necessárias. Muito bom. Aqui, ó. Os procedimentos contra vítimas e testemunhas dos crimes praticados por adolescentes menores infratores é o mesmo adotado em flagrante comum. Esse tipo de ocorrência exige o bom senso do GCM, certo? Que deverá observar os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um deles lá é a questão da algemação, tá, pessoal? No que se refere ao uso de algemas em crianças e adolescentes, esse procedimento deverá ser adotado somente em casos de extrema necessidade. Por que extrema necessidade? Que visem a proteção da integridade física da própria criança, tá? Que visando salvaguardar a integridade física da criança, tá? E só vai ser usado se for para protegê-lo, né? Dele mesmo, guardar a integridade física, a incolumidade física da própria criança, do adolescente que cometeu o ato infracional, né? E se for o caso também, em primeiro plano, é a criança, proteção à integridade física da criança ou do adolescente, e segundo plano, da equipe da GCM, tá? Se houver uma ameaça, ele estiver agressivo, então às vezes é necessário fazer isso, tem que ser justificado no seu boletim, no BRO e no boletim de ocorrência, né? No termo circunstanciado lá que vai ser lavrado para aquele adolescente, aquela criança. Os mesmos fatores deverão ser observados no caso de necessidade de busca pessoal, tá bom, pessoal? Muito bem. O que é que acontece? Pessoas discutindo no meu posto de trabalho, né? Eu percebo desentendimento, discussões. Tentar resolver no local por meio da verbalização e do diálogo. Primeiro passo, tentar resolver o conflito por meio da verbalização e do diálogo entre as partes, tá? Fazer com que esse litígio deixe de acontecer, né? Entrando num acordo. Não conseguindo conduzir as partes para que o delegado de polícia tome as medidas cabíveis, providências. Se for o caso, se aquilo for objeto de calúnia, defamação ou agressão, ameaças, as partes devem ser conduzidas para a delegacia. Solicitar a cópia do BO para seu arquivamento, tá? Muito simples, não tem uma conduta além disso. Evitar que chegue o conflito à agressão, mas já é possível ter uma intervenção rápida nesse sentido, para evitar as agressões, né, às partes, tá bom?
casos de roubo ou furto. Lembrando que da definição de roubo e furto, que deve ser massificado em nossa mente, que o furto é subtrair, né? Subtrair, tirar de alguém, diminuir o patrimônio de alguém por meio, né, ilícito, sem emprego de agressão ou grave ameaça. Já o roubo utiliza-se de agressão ou grave ameaça, tá? Percebendo a ocorrência de roubo ou de furto, né, tomar as providências orientando as possíveis vítimas, certo? A proceder a queixa na delegacia, a tentar traçar algum parâmetro de onde foi, local, hora, mais ou menos, entendeu? Se for um flagrante delito de roubo ou de furto, em flagrante delito, encaminhar as partes e testemunhas, ou seja, as partes seriam o quê? Teria as testemunhas, tá? Seria o que teve o produto subtraído e aquele que subtraiu, né? O imputado e a vítima, junto com o produto. Vamos imaginar que a carteira foi furtada, né? Então, vou levar quem furtou e quem teve a carteira furtada, o produto que é a carteira que foi furtada e pessoas que talvez perceberam, visualizaram isso, são testemunhas, tá? E também, se for o caso, né, de roubo, de furto, a arma que foi usada, um instrumento usado para a delegacia juntar todos os meios para que não dê resto de dúvida e configure perfeitamente o crime aí, seja de roubo ou furto. Se for flagrante roubo de veículo ou encontrado o veículo roubado, deverá preservar o local do crime, né, do veículo, né, entrar em contato com o delegado de polícia da área e solicitar autorização para encaminhar o produto para a delegacia. Geralmente isso acontece. Veículos recuperados, né, em roubos ou abandonados, é informado ao delegado de plantão, à delegacia de plantão, e pergunta-se ao delegado qual providência que ele quer que ele tome. Geralmente ele solicita que encaminhe o veículo à delegacia, para que seja tomada todas as medidas cabíveis. Certo, pessoal? Muito bem. Vamos lá aqui, ó. Temos aqui, ó, crime de homicídio, tá? E a gente vai ver também tentativa. Se é matar alguém, tirar a vida de alguém, né? Tá tipificado lá no artigo 121 do Código Penal, homicídio simples, tá? Homicídio pode ser qualificado, certo? E culposo, tá? O qualificado é quando se emprega o uso de fogo, veneno, explosivo, asfixia, tortura, traição, emboscada, meios cruéis. Ele qualifica, ele agrava a situação de homicídio, tá? E o culposo é aquele quando o agente que produziu o fato, né, ele age geralmente por negligência, imprudência e perícia. Ele pode até fazer, mas ele não tinha intenção, geralmente as pessoas falam isso, né? Ou ele assume o risco. Então, inicialmente ele é culposo, ou seja, não houve a intenção de produzir o homicídio, né? Eu não quis matar, mas eu, infelizmente, por não tinha técnica, fui imprudente, não pensei, fui negligente, não tinha habilidade e produzi o fato. Tranquilo, pessoal? Homicídio, preservação do local do crime, arrolar as testemunhas, não deixar que pessoas alterem o cenário do crime, se for flagrante delito, dar voz de prisão para quem praticou o crime, né? Detê-lo, conduzi-lo a DP, a arma utilizada deve ser juntada junto com ele, as testemunhas, identificação da vítima, todo o processo deve ser feito para que seja acionar a delegacia de polícia para fazer o exame do local, vai vir o IC, a perícia, fazer todo o levantamento pericial, entendeu? Basicamente é isso. Temos aqui a tentativa, onde o crime não se consuma, né? Disse crime, artigo 14 do Código Penal. Tentativa quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele tentou e não conseguiu uma situação adversa a ele, não foi possível ele consumar, não teve os meios, não foi preciso, então houve uma tentativa, muita coisa, está lá, flagrante delito, voz de prisão, conter, caminhar DP, vítima, agressor, arma utilizada, meio utilizado e possíveis testemunhas, ou seja, as partes devem ir junto para a delegacia, para que o delegado lavre o termo circunstancial de ocorrência e adote as medidas cabíveis em relação àquele que tentou tirar a vida de outrem. Crime de lesão corporal. Pessoal, existe esse crime também, né? Aqui, ó.
quando há um agravo, um ferimento, um machucado, né, a uma pessoa. Ofender a integridade corporal, né, ou a saúde de outra pessoa, tá? Lá uma pessoa que foi espancada, agredida na rua, se deparando com isso, tá? Tem a tipificação aqui da lesão, que é o artigo 129 do Código Penal. O que é que eu devo fazer? Houve uma agressão na escola que eu trabalho, no posto que eu trabalho, no hospital que eu trabalho, na praça, no parque, no local de trabalho. Lembre-se, em primeiro lugar, o atendimento, a assistência à vítima. Primeira ação do GM, pois a vida e a integridade da pessoa deve ser preservada com prioridade. Em primeiro lugar, a vítima, tá? Se for flagrante delito, lembrando de... E se for seguro deter o possível autor, né? Reter as testemunhas, né? Lembra sempre das partes, né? Se for uma agressão, tem partes, né? Tem a parte que foi agredida, a parte que agrediu, né? Ou as partes, né? E junto com essas partes, agressor e agredido, e também as testemunhas. Se for usado alguma arma ou objeto para agredir, isso também deve ser levado junto com as partes e as possíveis testemunhas para a delegacia de polícia. Lavrar o auto de prisão em flagrante, tá? Então o delegado vai fazer esse lavrar o auto de prisão em flagrante. Ele conduz até a DP e lá é feito a lavratura devido ao TCO. Está tranquilo aí, pessoal? Certinho? Muito bem, deixa eu ver aqui. Agora, crimes que são praticados contra quem? Contra os futuros, vocês, né? Futuros funcionários públicos ou funcionários públicos. A gente vai ver o crime de desobediência, muito comum, tem também. O crime de desacato, tá? O crime de resistência. Então, vamos trabalhar esses crimes aí, certo? Desobediência, desacato e resistência. É muito comum acontecer esses crimes, pessoal. A tipificação do crime de desobediência está no artigo 330 do Código Penal. Desobedecer à ordem legal do funcionário público. A primeira coisa que você tem que imaginar aqui é que a ordem tem que ser legal. Atos praticados com ilegalidade ou ordens ilegais não vão configurar se aquele cidadão, aquela pessoa não obedece, não tem crime porque foi ilegal a ordem. O procedimento tem que ser legal, baseado nos princípios da legalidade do artigo 37 da administração pública. Lembrando disso, um dos princípios é o princípio da legalidade e, no caso da administração pública, da estrita legalidade. Então, desobedecer à ordem legal de um funcionário público sem, entretanto, molestar, ou seja, agredir, trazer qualquer tipo de agressão física que atente contra a integridade física ou moral daquela pessoa. O GM deu uma ordem e a pessoa simplesmente não cumpre. Ele não para. Vira, ele não vira. Então ele está desobedecendo a ordem. Mas ele não atacou a moral daquele GM, nem tampouco atentou contra a integridade física do GM. Então ele não configurou outro crime, apenas ele desobedeceu. Encaminhar o imputado para a delegacia e tomar as providências cabíveis, ou seja, vai ser lavrado lá um TCO por desobediência à ordem legal emanada por um funcionário público. Esse crime acontece com uma certa frequência. Tranquilo aí, pessoal? Desobediência. Muito bem, vamos lá aqui. Aqui, ó. O crime agora é de desacato. Desacato, tá? Tipificado lá no artigo 331 do Código Penal. Desacatar funcionário público. Olha que o detalhe, no exercício da função ou em razão dela. O desacato não vai se imaginar que um GM está de folga e foi desacatado. Eles têm que estar no exercício da função, ou seja, no local e horário de trabalho dele. Ou exercendo uma missão em função de ser funcionário público, tá? No exercício da função ou em razão dela, desacatar é ofender. Ou senão, desprestígio da função na pessoa, faltando-lhe com consideração, né, o devido ao respeito ao que ele representa, né? Ele representa o Estado, a instituição. Então está desacatando o funcionário,
Não é o particular, é o funcionário público, com xingamento, palavras que não são legais para dizer aqui. Diante da ação, ele manda o GM para algum lugar, ele xinga a honra, então é desrespeito, ofender, tá? Não deve ser, entretanto, ser considerado como se esse feito simples indenização ou falta de educação. Não, veja só, isso aqui é interessante, ó. Às vezes a pessoa não desacata, ela é mal educada, falta de educação, falta de gentileza, indelicadeza, não é desacato, pessoal. Você dá bom dia, a pessoa diz, bom dia por quê? Meu dia não tá bom, ela não desrespeitou você, ela não foi educada e gentil com você, é diferente. Nós não podemos confundir desrespeito e desacato. Você não é nada, né? Eu não vou estar falando essas palavras aqui. Vá para aquele local, você é uma grande titica, entendeu? Aí é desrespeito à pessoa, é o que do funcionário público que ela representa, mas não ser educado, não pedir licença, não pedir por favor, não quer dizer desacato, mas sim falta de gentileza ou falta de educação e urbanidade. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Aqui, a resistência tem a tipificação no artigo 329 do Código Penal, certo? Artigo 329 do Código Penal. Opor-se, né? Criar uma barreira à execução de ato legal mediante a violência ou ameaça a funcionário competente para executá-la ou a quem lhe estiver prestando auxílio, ou seja, ele resiste, ele bloqueia, ele cria um muro entre a ação do funcionário público e o fazer, ele obstrui. Resistência se caracteriza pela oposição a ato legal, mediante a violência, empurrando, agredindo, ameaçando ao funcionário público competente para executá-la, ou ao quem esteja lhe dando qualquer tipo de auxílio, né? Por violência entende-se a força física, a ameaça, violência moral. A vítima do crime de resistência pode ser somente o funcionário público, bem como a pessoa que esteja auxiliando ele, a pedido, né? Ou voluntariamente. Quando houver este crime em razão do flagrante delito, o executor pode usar meios necessários para defender e vencer a resistência. Ou seja, aqui o GCM ele vai usar o uso progressivo da força, onde ele vai usar a força para conter, na medida da legalidade, conforme a necessidade, tá? Se existe uma tentativa de ofender a minha integridade física, eu tenho todo o direito à autodefesa. Então é isso aí, na medida e com a devida proporcionalidade. Tranquilo aí, pessoal? Nesses casos, né? Desses crimes que a gente visualizou aqui, tá? O que é que a gente vai fazer? Entre os mais perigosos, né? Está efetuar a prisão, se não conseguir, pedir apoio, né? Se for, não esquecer de que está lidando com seres humanos, eles podem ter reações imprevisíveis. Não ser descuidado, não se descuide. O fator surpresa, em face de múltiplas reações de um indivíduo, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, mas, se for possível, deter, prender e encaminhar à delegacia. Não, apoio, solicita ajuda e faz o devido procedimento. Todo preso será submetido à busca pessoal, realizar a busca pessoal para ver se ele está com algum meio, ferramenta ou armamento que possa atentar contra a integridade física da equipe, tá? Da forma melhor possível. Nenhum preso deve ser subestimado, né? Não subestime nenhum preso. Em termos de reação, a capacidade que ele tem de reagir, mesmo algemado. A utilização de algemas, né, que sejam considerados perigosos, ele já resistiu, então já existe a súmula vinculante número 11, já diz que ele deve ser algemado, tá? Evitar violência, não precisa de violência, né? Agressão, ele já está contido e algemado. Sempre com o lado, quando você for conduzir o preso, sempre com o lado oposto. Se a minha arma está do lado esquerdo, eu conduzo o preso do lado direito, para que ele não fique próximo ou tenha condição de acessar meu armamento letal. A condução deve ser feita sempre em viaturas, enquanto essas não chegar, o meio deverá ser mantido sob vigilância, isolado do público para evitar possíveis agressões.
Verificar sempre, durante a locomoção, as condições da algema. Ele pode ter algum artifício que ele consegue tirá-la, tá? A retirada da algema deve ser feita somente quando o preso estiver em local seguro, né? Lá na delegacia, ele vai ser colocado em local seguro. As algemas devem ser retiradas com o mesmo cuidado da busca pessoal. Enquanto um GCM retira, o outro faz segurança. Permanecer atento para eventual ataque do preso. Não é isso? Não relaxar a vigilância do preso, mesmo dentro da delegacia. Tá? Na entrega do preso a quem de direito, o delegado lá, devolver o que lhe foi retirado por medida de segurança durante a busca pessoal, né? Que é carteira, boné, o que for que você tiver pego dele, você devolve lá. Solicitar o recibo dos bens que você entregou lá, né? Para evitar futuros problemas. Em conjunto, você vai ter que individualizar cada pessoa e coisa, né? Os documentos de identidade devem conter fotografia, né? Então, ó, rolar documentos, né, que você obteve para colocar tudo certinho lá na sua ocorrência. Tranquilo aí, pessoal? E assim, nós acabamos essa aula aqui de procedimentos e situações profissionais, desejando a vocês sucesso nos estudos. Logo mais estaremos de volta com mais algumas aulas. Um grande abraço e fiquem com Deus.